Irmãos, 29 de novembro de 1947 foi um dos dias mais importantes da história para os judeus. Você sabe por quê? Alguém lembra por quê? Isso. Foi nesse dia que a ONU, né, a União das Nações Unidas, presidida, que naquele momento estava sendo presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, aprovou a partilha do território palestino entre Israel e os árabes, né? Milhares de pessoas naquele momento elas acompanhavam pelo rádio, nós não tínhamos televisão ainda. E quando foi oficialmente declarado a partilha do território palestino entre judeus e árabes, mais de 600 mil judeus saíram às ruas para celebrar. Os ingleses, que tinham sido antes inimigos do povo judeu, eles emprestaram os carros de guerra. Imagina, 1947, tinha acabado de terminar a Segunda Guerra Mundial, eles estavam quase inimigo, mas esse evento fez com que os ingleses emprestassem seus carros de guerra para que os judeus celebrassem esse momento de reconstrução do Estado. Depois de mais de 2.000 anos vagando pelo mundo, eles voltaram a ser uma nação. Esse evento foi muito importante e ele é celebrado pelos judeus como uma data muito importante. Agora, o que a maioria dos judeus não percebeu é que um evento muito mais importante que isso aconteceu há mais de 2.000 anos atrás, no próprio solo deles, e eles não reconheceram isso. E esse evento é a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo, ela foi o evento mais importante da história da humanidade. E nessa noite nós estamos relembrando isso. E os judeus, eles não reconheceram, e a maioria dos cristãos nem sabe por quê. Por que a ressurreição é tão importante para nós? Se uma pessoa te atacasse na rua e dissesse: você é uma pessoa cristã? Sou. Você crê na ressurreição de Cristo? Sim. Por que é tão importante? O que você responderia? Então, nessa noite, nós falaremos justamente sobre a importância da ressurreição de Cristo. Tá? A importância da ressurreição de Cristo. E para nós falarmos sobre isso, nós estaremos lendo o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 28, nós estaremos lendo o capítulo inteiro. Mateus, capítulo 28. Diz assim: no final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje.
seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, o grande momento havia chegado. Jesus, ele viera a essa terra com o principal objetivo de morrer pelos eleitos, de ser sacrificado por eles. E esse momento havia chegado. Jesus havia avisado pelo menos 4 vezes durante seu ministério que ele morreria. Ele falou para os seus discípulos em Marcos capítulo 8, em Marcos capítulo 9, em Mateus capítulo 20, em Mateus capítulo 26, ele disse: olha, eu vou morrer. Ele falou claramente: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Porém, os discípulos, mesmo com essas palavras de Jesus, mesmo ele tendo enfatizado que ele morreria, mas ele ressuscitaria, os discípulos eles estavam incrédulos. Eles estavam trancados na sua casa com medo, como nós podemos ver em João capítulo 20, verso 19. E essa semana da crucificação tinha sido uma semana cheia de eventos, uma semana bem movimentada. Já falei isso em algum outro momento, mas é sempre bom relembrar. Nós vemos no início da semana Jesus sendo recebido pelos judeus. Lembra da passagem quando Jesus, que é chamado Domingo de Ramos, como os católicos celebram, que é no início da semana, domingo ou segunda-feira, Jesus ele entra em Jerusalém, ele é ovacionado pelos judeus, os judeus derramam ramos e ovacionam ele como rei, e uma semana depois eles estão matando Jesus. Mas a semana começa dessa maneira. Na terça-feira nós vemos Jesus ele ficando por Jerusalém, nos arredores do templo. Na terça-feira da semana da crucificação, que nós vemos aquele episódio quando Jesus ele expulsa. Lembra do episódio quando Jesus expulsa os homens que estão negociando no templo, derruba as mesas, faz toda aquela limpeza. Na quarta-feira nós vemos Judas negociando Jesus com os líderes religiosos, e na quinta, então, nós vemos o início dessa festa da Páscoa, e Jesus celebrando essa festa, juntamente com seus discípulos. No fim da quinta-feira ele vai até o Getsemane, ele tem momentos atordoantes, momentos de medo, momentos de pavor, e ele é julgado durante a madrugada, ele é condenado, morre na sexta-feira pela manhã. Ele é crucificado pela sexta-feira da manhã e ele morre por volta das 3 horas da tarde da sexta-feira. E nesse momento, no domingo pela manhã, nós falamos hoje um pouco de manhã, né? Nós lemos os episódios diferentes que relatam essa passagem. É um dia épico, é um momento onde esse evento acontece pela madrugada, bem cedinho. Essas mulheres, elas vão, quando finda o primeiro dia da semana, elas vão ver o sepulcro. Então, olha só que interessante. Por que essas mulheres, nós falamos aqui de manhã, né? Tem Salomé, em outro texto não tem, mas foram mulheres que foram ver Jesus. Então, lembre-se que Mateus aqui, ele está escrevendo para um público judeu. Como eu já falei em outros sermões, e é importante nós relembrarmos, as mulheres na época de Jesus, elas não tinham valor algum. Os judeus haviam perdido tudo aquilo que Deus ensinou sobre família, eles haviam perdido. E olha só a dignidade que Jesus está resgatando aqui nesse momento. No evento mais importante do seu ministério, que é a sua ressurreição, quem são os primeiros personagens a presenciar isso? Mulheres. Jesus está aqui, através desse evento, resgatando a dignidade feminina. Para um judeu, isso seria vergonhoso. Para um líder religioso, seria vergonhoso, na época de Jesus, uma mulher descobrir algo tão importante. Mas Jesus faz questão aqui, né, na soberania de Deus, de guiar essas mulheres para ir logo cedo no domingo de manhã. Por que elas foram no domingo de manhã cedo? Porque o sábado era dia de descanso. Então, elas não iriam no sábado, mas elas foram logo ao amanhecer de domingo.
E esse é um episódio bastante épico, né? Elas chegam lá, a pedra já estava removida. Nós podemos ler em outros episódios paralelos que elas conversavam no caminho. Imagine, as mulheres da nossa igreja indo num sepulcro, que elas sabem que tem uma pedra gigantesca na frente. Mas mesmo assim elas estão indo, e elas estavam indo com o quê? Com bálsamos. Porque isso é uma tradição judaica, no terceiro dia eles colocavam para preservar o corpo por mais tempo. Mas a conversa delas era, como a gente vai remover aquela pedra? A gente está indo na fé, mas como a gente vai remover? Mulher, e vai estar um monte de soldado lá. Mas elas foram. Mesmo assim, elas foram corajosas o suficiente para ir, sabendo que ia ter soldado lá, sabendo que elas não tinham forças para remover uma pedra gigantesca, mas elas foram. E aí, quando elas chegam lá, elas tomam um susto, porque a pedra está removida. E mais do que isso, quando elas chegam, a pedra não só está removida, mas tem um anjo sentado nela. E aí elas ficam com medo, e o anjo trata de acalmar o coração delas, dizendo que Jesus havia ressuscitado. Que Jesus havia ressuscitado. E aí o anjo dá uma ordem: olha, voltem. Voltem e anunciem isso. Vocês, mulheres, vocês estão sob a responsabilidade de anunciar essas boas novas que Jesus ressuscitou para os discípulos. Não é curioso isso? Não é um discípulo que vê primeiro. O anjo está dando essa missão para essas mulheres. Olha, vão e anunciem para os discípulos. E elas vão, no verso 8 a gente vê que elas vão tomadas de medo e grande alegria. Elas não sabiam nem direito o que elas estavam sentindo, porque elas estavam indo conversando. Como a gente vai fazer? Elas chegam lá, a pedra está removida. E aí um anjo fala com elas. E agora elas têm que voltar e anunciar, dizer que Jesus ressuscitou, que elas falaram com o anjo, e os discípulos estavam trancados com medo. Vão achar que a gente é louca. Mas elas foram. Elas foram corajosas, elas foram, e elas anunciaram isso aos discípulos, especialmente a Pedro. Então a gente viu isso pela manhã. Jesus disse, vai e fala com Pedro. Primeiro que vocês precisam anunciar é para Pedro. Por quê? Porque Pedro tinha negado Jesus. Pedro já estava voltando a pescar. Se você ler os episódios paralelos em João, quando Pedro nega Jesus e ele se sente extremamente mal por isso, ele vai pescar. E é interessante porque a gente tem essas duas traições, a gente tem esses dois amigos de Jesus traindo ele. A gente tem Judas, que vendeu Jesus, e a gente tem Pedro negando Jesus. Agora, a diferença é que um era convertido e o outro não. O convertido vai pescar, mas depois ele se arrepende. E o não convertido se mata. Então, você vê mas Jesus sentiu com certeza a dor, não só da morte, mas também a morte, ele teve que sentir a dor da traição de dois amigos próximos, de dois discípulos na sua morte. Teve que sentir a traição de Judas e sentir a traição do próprio Pedro. Baita amigo, que ele sempre caminhou perto, que ele sempre esteve junto. Vocês percebem quanta coisa está envolvida na morte de Cristo? E nesse evento, no domingo pela manhã, Jesus ressuscita, ele transmite essa missão às mulheres, e do verso 1 ao verso 10, nós temos o primeiro motivo do porquê a ressurreição de Cristo é tão importante para nós cristãos. Foi assim que eu comecei falando e perguntando por que a ressurreição de Cristo é tão importante. Do verso 1 ao verso 10, nós temos a primeira resposta. Porque a ressurreição de Cristo, ela garante o cumprimento das promessas de Cristo. Ela garante os cumprimentos das promessas de Cristo. Por quê? Porque Jesus os profetas haviam predito que Jesus viria, que ele morreria e que ele ressuscitaria. Nós vemos Jesus falando isso, que ele morreria e que ele ressuscitaria. E aqui nós temos o próprio Jesus morrendo e ressuscitando. Irmãos, se existia um momento para Jesus falhar no cumprimento das suas promessas, era esse. Irmãos, uma ressurreição é completamente improvável aos olhos humanos. Quando uma pessoa ela sofre um ataque cardíaco, se as medidas corretas forem tomadas em até um minuto, essa pessoa tem 90% de chance de sobreviver.
Só sofre um ataque cardíaco. Se você tomar as medidas corretas, em 1 minuto, essa pessoa tem chance de sobreviver. Agora, uma pessoa que foi espancada com chicotes de couro, que eram revestidos nas suas pontas com bolas de metais e fragmentos de osso. Uma pessoa que teve que carregar uma cruz de aproximadamente 50 quilos por quilômetros, que teve as suas costas completamente dilaceradas, sendo uma perca grandiosa de sangue. Tem que ficar exposta ao sol, sofrendo uma morte vagarosa, humilhante, completamente nu, diante da sociedade, tendo uma morte por asfixia. A cruz, ela causava uma morte por asfixia. Quando a pessoa não conseguia mais respirar, o próprio peso do corpo comprimia seus pulmões, ela morria por asfixia. Uma pessoa que morreu dessa forma, não é um ataque cardíaco que recebeu o primeiro socorros em menos de 1 minuto, não. Foi uma morte cruel dessa forma. Quais eram as probabilidades aos olhos da ciência de uma pessoa dessa sobreviver? Nenhuma. É simplesmente impossível. É impossível uma pessoa que passou por o que Jesus passou ressuscitar. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou, como ele tinha dito. É o que os anjos dizem. Vinde ver onde ele jazia. Vinde ver onde vocês colocaram o corpo dele. Não está mais ali. Ele ressuscitou. Irmãos, Jesus cumpriu com as suas promessas. Maomé está morto. Mao Tse Tung está morto. Mas Jesus, ele vive. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele cumpriu com a sua promessa. Ele não fracassou. Ele não falhou. E isso garante que todas as outras promessas que nós temos nas Escrituras, ele vai cumprir. Sabe o que mais ele promete? Ele promete que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele promete que quando eu e você estarmos passando por dificuldades, estarmos passando por dores, como ele passou, estivermos passando por luto, estivermos passando por solidão, estivermos passando por tristeza, pelas maiores diversidades da vida, ele estaria conosco. Ele prometeu e ele cumpre. Por quê? Porque aqui ele não fracassou. Ele cumpriu com as suas promessas. Ele também prometeu que um dia ele retornaria. Que um dia ele retornaria, redimiria todo esse mundo e nós reinaríamos eternamente com ele. Por que nós podemos crer nisso? Porque aqui ele não fracassou. Se Jesus não fracassou na sua ressurreição, certamente todas as outras promessas que ele fez na sua palavra, ele não fracassará. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Mas olha só, nem todas as pessoas, mesmo diante das evidências, mesmo diante de Jesus dizendo, os anjos dizendo, olham, vejam onde ele jazia, mesmo diante dessas evidências, não eram todas as pessoas que estavam dispostas a crer na ressurreição de Cristo. Os principais líderes religiosos de Israel, os sacerdotes, sumos sacerdotes, eles que haviam maquinado toda a morte, eles que haviam negociado com Judas, eles que haviam feito tudo aquilo, esses homens, eles não estavam dispostos a crer na ressurreição de Cristo por nada. Por nada. E por isso agora, do verso 11 até o verso 15, nós vemos eles chamando os soldados para si, inventando uma mentira bizarra. Nós já falamos isso em algum outro momento, mas é bom nós relembrarmos essa mentira bizarra que eles criam a partir do verso 12. Então, olha só. Nós podemos ver que no capítulo anterior, no capítulo 27, nós vemos que os principais líderes religiosos de Israel haviam pedido para Pilatos colocar guardas, para proteger o corpo de Jesus. Por que você coloca guardas numa pessoa que está morta? Por quê? Essa é a pergunta que a gente precisa começar a levantar nessa noite. Se está morto, qual é o sentido de você mandar um exército proteger um morto? Certamente esses homens eles estavam com medo da ressurreição de Cristo. Eles tinham visto Cristo fazer muitos milagres, eles tinham visto Jesus falar que ressuscitaria, e agora de alguma forma eles estão tentando barrar esse evento. Eles estão tentando barrar, pedindo para Pilatos, olha Pilatos, manda soldados. Manda soldados.
Mas esses soldados, eles haviam sofrido o que a gente pode imaginar como um desmaio quando eles veem os anjos. Quando acontece o terremoto, os anjos aparecem, esses homens eles caem desacordados. O verso 4 nos mostra isso, eles ficaram como se estivessem mortos. E agora os líderes religiosos estão dispostos a convencer, a fazer qualquer coisa que for necessária para negar a ressurreição de Cristo. Até mesmo subornar os soldados. Olha só a partir do verso 11. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram, enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Então, olha só, eles se reúnem em conselho, chamam os soldados e dizem: olha, conta essa mentira. Se eles vierem, diz que os discípulos deles vieram de noite e roubaram o corpo enquanto vocês estavam dormindo. E caso isso chegue ao conhecimento do governador, a gente vai proteger vocês. Tá? A gente vai fazer alguma coisa para proteger vocês. E aí, aqui é importante a gente lembrar por que essa é uma mentira tão esdrúxula, que você precisa ter mais fé para acreditar nessa mentira do que para acreditar na ressurreição de Cristo. Eu já falei isso em um outro momento, mas é bom a gente ir lá. Primeiro motivo, nós sabemos que os guardas jamais dormiriam em seu posto de trabalho. Os guardas romanos eram os soldados mais bem pagos da época. Os soldados romanos, eles eram o alto escalão da sociedade. Eles se comparariam hoje, sei lá, juízes, pessoas que ganham salários muito acima da média. Um juiz ganha 30, 40 mil reais. Esses eram soldados romanos. Eles ganhavam muito acima da sociedade, porque o trabalho deles era um trabalho extremamente importante. Então, eles jamais dormiriam. Se eles dormiam, os próprios romanos matavam eles. Eles jamais fariam isso. O segundo motivo para mostrar que essa mentira é uma mentira escancarada é que, se eles dormiram, como eles viram que quem roubou o corpo foi os discípulos, né? Então, já falei isso, né? Você lembra o que aconteceu essa noite? Espero que não, porque se sim, a gente vai ter que achar um tratamento para você, né? Mas você não lembra, né? Eu não lembro nada do que aconteceu essa noite, graças a Deus, dormi muito bem. Se eles estavam dormindo, como eles sabiam que foi os discípulos que pegaram o corpo deles? Que pegou o corpo de Jesus, né? Esse é o segundo motivo. Terceiro, se um deles, vamos supor então que um deles acordou e viu um discípulo indo lá roubar. Vamos tentar ajudar eles. Vamos imaginar que a suposição que eles estão criando é uma verdade. Supor que um soldado acordou e viu um discípulo indo lá roubar. Então, por que ele não começou a gritar? Por que ele não começou a soar um alarme para que os outros acordassem e impedissem? Eles estavam sendo pagos para trabalhar justamente para proteger o corpo. E o quarto motivo que nós temos para não acreditar nessa mentira é que os discípulos certamente não fariam isso, porque eles estavam com medo. Os discípulos eram as últimas pessoas que gostariam de roubar o corpo de Jesus. Eles estavam trancados na sua casa. Irmãos, e diante disso, nós temos o segundo motivo do porquê a ressurreição de Cristo é tão importante para nós. Então, o primeiro motivo é porque ela garante o cumprimento das promessas de Cristo. Tudo o que nós temos de promessa nas Escrituras, nós podemos crer que elas se cumprirão porque Jesus aqui não fracassou. E o que nós vemos do verso 11 ao verso 15 é que o segundo motivo do porquê a ressurreição de Cristo é tão importante para nós é porque ela fundamenta a nossa fé. Ela fundamenta a nossa fé. O que significa? Nós temos evidências, largas evidências científicas que comprovam a ressurreição de Cristo. A gente comentava todo dia, no domingo de manhã aqui, como nós temos várias, mesmo diante de várias teorias, como por exemplo a teoria do desmaio, é uma teoria que diz assim, Jesus desmaiou na cruz, ele apanhou tanto, ele desmaiou, e aí eles tiraram ele da cruz e o que aconteceu? Que ele estava desmaiado. Então, quando deu 3 dias, ele acordou do desmaio, do apagão, do coma, e ele vive. Tá bom? Então,
essa é uma das teorias que nós temos, e a ressurreição de Cristo, as provas, as evidências que a gente tem, elas vêm justamente para mostrar, para fundamentar a nossa fé. Para mostrar que a nossa fé não precisa de provas para você crer. Você não precisa de ver coisas para crer, porque senão não é fé. Você precisa simplesmente crer. Mas a ressurreição de Cristo, diante de todas as evidências científicas que a gente tem, ela é um dos eventos, um dos milagres que a gente tem mais evidências do que qualquer outro evento histórico que a gente tem no Novo Testamento. Isso vem para mostrar que a nossa fé não é uma fé irracional. Os cristãos, por vezes, são popularmente conhecidos como pessoas bobas. Pessoas que, eles vão lá na igreja, aquele grupo religioso, entendeu? Não são inteligentes, nem sabem do que eles estão falando. E a ressurreição de Cristo, estudar, saber as evidências que a gente tem para comprovar a ressurreição de Cristo, vem justamente para mostrar o contrário. Nós, cristãos, somos quem devemos saber argumentar em prol da nossa fé. Por que você crê no que você crê? Por que você crê em Cristo e não em Maomé? Por que você crê no cristianismo e não no islamismo? A ressurreição de Cristo é o evento que marca o início do cristianismo. É o evento que marca o início da redenção de todas as coisas. Através da ressurreição de Cristo, Jesus começa a declarar todas as coisas novas, que ele ressurgiu, ele venceu a morte. E o último inimigo a ser vencido é a morte. O último inimigo a ser a morte. Então ele diz, eu já venci, eu já comecei essa nova era. Agora vocês vão pregando, vocês vão avançando o reino, vocês vão fazendo discípulos até que eu venha e coloque esse último inimigo, que é a morte, embaixo dos meus pés. E mesmo que os líderes religiosos não estavam dispostos a crer, nós vemos que os discípulos de Cristo, esses sim, mesmo depois de tantos momentos de indecisão, de insegurança, vai, não vai, Pedro nega, os outros saem, abandonam Jesus. Agora Jesus aparece claramente para eles a partir do verso 16 até o verso 20, e ele dá uma missão para eles. Olha comigo do verso 16 em diante. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, como Tomé. Jesus, aproximando-se, lhe falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E a partir disso, Jesus dá uma grande ordem para que agora os seus discípulos estabelecessem o seu reino aqui na terra. Agora ele diz, vão, façam discípulos de todas as nações, preguem o evangelho, espalhem essas boas novas e conquistem toda a Ásia, todo Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, expanda o reino. Então veja só, a ressurreição de Cristo é importante porque ela garante o cumprimento das promessas de Cristo, ela fundamenta a nossa fé e, por fim, ela expande o reino. Foi a partir da ressurreição de Cristo que eu e você temos bases para que nós temos base para ir, para pregar o evangelho, para avançar o reino, para saber que Cristo está triunfando através de eras. Cristo vai triunfar. Isso é uma coisa curiosa, porque os cristãos geralmente são bem pessimistas, né? É engraçado, porque os islãs são otimistas. Na religião deles, no fim, quem vai ganhar vai ser o islamismo. Os budistas, os hinduístas, são todos otimistas. O único pessoal pessimista são os cristãos. Vai piorar muito. As coisas no final vai ser extremamente... os únicos que dizem, é engraçado, né? Porque Jesus aqui está dizendo para a gente ir, para a gente avançar, e que ele vai espalhar o reino dele até que ele venha. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 15, o último inimigo a ser vencido é a morte. Esse é um inimigo que eu e você não podemos vencer. Esse é um inimigo que eu e você não podemos controlar. Jesus venceu esse inimigo, mas eu e você ainda não podemos vencê-lo. Agora, todos os outros inimigos, eu e você podemos vencer. Eu e você podemos tornar uma nação cristã, como já aconteceu em épocas da história.
Eu e você podemos, através da pregação do Evangelho, através de um desenvolvimento inteligente, a gente pode conquistar uma nação, a gente pode conquistar duas, e é o que Cristo está fazendo. É o que Cristo está fazendo, mesmo que nossos olhos não vejam. Porque os cristãos são meio pessimistas, aí eles só vêem um probleminha. Aconteceu ali uma guerra, né? Eu me espanto às vezes como os cristãos eles ficam assustados, por exemplo, com a guerra em Israel lá, com o Estado Islâmico. Eles olham e dizem, nossa, o mundo está acabando. Aí tu vai ver os números de quantas pessoas morreram, né? Com certeza toda morte é ruim e a gente não está diminuindo a tragédia que é uma guerra e tudo mais. Mas da última vez que eu vi os dados, talvez alguém possa estar mais atualizado, tinha morrido em torno de 10 mil pessoas, mesmo um pouco mais agora com os últimos eventos. Os cristãos, nossa, o mundo está acabando. 10 mil. Você já leu a Bíblia? Você já leu o Antigo Testamento? Qualquer guerra, qualquer guerrinha ali com os jebuseus, os fariseus, a galera do Antigo, qualquer guerrinha, 100 mil pessoas mortas. 100 mil pessoas mortas. Qualquer, fácil. Fácil. Qualquer guerra morria 100 mil, 200, 300 mil pessoas. Vocês percebem como está muito melhor? Tem uma guerra hoje que mata 300 mil pessoas? Não. A gente teve as guerras mundiais no século passado que causou um grande dano, mas na nossa época isso não está acontecendo. Então, é o que Cristo está chamando aqui, ele está mostrando que a ressurreição dele iniciou uma nova era. Iniciou uma nova era. Cristo reina. Cristo é o novo rei. Ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus, e ele está à direita de Deus, reinando. Reinando sobre todas as nações. E ele está avançando o reino dele progressivamente, vagarosamente. Deus é um Deus discreto, Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Quando o pecado entrou no mundo, ele esperou 5.000 anos. 5.000 anos para enviar Cristo. Satanás foi lá, fez o estrago, e Satanás já achou que Abel seria o redentor. Ele induziu Caim para matar Abel. Já está aí Jesus. Ele fez a promessa em Gênesis 3,15, vai vir aquele que vai esmagar a tua cabeça. Deus fez a promessa, vai vir. E aí quando vem Abel, ele acha é Abel. E aí ele vai lá e induz Caim para matar Abel. E aí Deus pacientemente vai indo. A história vai indo, altos e baixos. A nação de Israel vai lá, fica cativa 400 anos. Quando acha que não vai acontecer nada, Deus liberta a nação de Israel. Aí tem que ficar mais 40 anos caminhando no deserto. Aí chega à terra prometida. Aí tem que girar 7 vezes os muros. Nada fácil. Gira, cai. E aí tem gente que vem, tem gente que vai. E foi indo. 5.000 anos. Aí veio Cristo. Aí Cristo veio e foi um evento estrondoso. Foi algo que, aos olhos dos homens, um negócio maravilhoso, assim, quando Jesus veio? Não. A maioria dos judeus nem creram. A gente acabou de ler isso aqui. A maioria dos líderes, os principais líderes, os pastores da época não creram que era o Messias. Eles não creram. Deus é um Deus discreto. Deus ele não faz coisas... Uau, Deus ele vai trabalhando progressivamente, vagarosamente. Imagine comigo no dia da morte de Cristo. Imagine uma mulher que estava presenciando aquele evento. O que aconteceu? Teve terremoto, teve escuridão, escureceu o céu, 3 horas tudo escuro. Imagine que essa mulher chegasse no fim do dia, chegasse para o seu esposo, e aí como é que foi o dia hoje? Horrível. Horrível. Porque morreu Jesus, escuridão, terremoto. Mas naquele dia Deus estava salvando a humanidade. Deus estava salvando a humanidade naquele dia horrível. Vocês percebem? Quando nossos olhos não estão vendo nada, Deus está fazendo muita coisa. Porque os nossos olhos só conseguem contemplar uma coisinha aqui, um problema ali, uma guerra ali. Deus está fazendo um monte de outras coisas que os nossos olhos não estão vendo. E é isso que Deus está fazendo através de cada um. Deus está avançando o reino dele. Ele deu essa missão, vão, façam discípulos. Os discípulos, os apóstolos tomaram essa missão, conquistaram a Ásia, e é o que Deus está fazendo até o dia de hoje. Então, é sob esse encorajamento que nós temos para viver. Seja mais otimista. Seja mais otimista. Pare de olhar só os problemas que acontecem na tua frente. Entenda que Deus sempre está fazendo mais do que os meus e os teus olhos conseguem ver. Entenda que Deus está avançando o reino e fazendo coisas maravilhosas, quando aos nossos olhos muitas coisas estão dando errada. Porque é dessa forma que Ele avança o reino dele. Porque é sobre Ele, não é sobre nós. É porque é sobre a glória de Deus e não é sobre a minha e a tua vida.
Não é sobre tudo dar certo na minha e na tua vida. É sobre tudo dar certo nos planos de Deus. É sobre Cristo reinar e avançar o reino dele para a glória dele. Não para que eu e você apareça, mas para que Cristo apareça. Para que Cristo apareça. Então, diante disso, tenha isso em mente. A ressurreição de Cristo é extremamente importante. Ela garante o cumprimento das promessas de Cristo, ela fundamenta a nossa fé e ela expande o reino. Ela iniciou uma nova era. Ela iniciou algo estrondoso, que foi discreto. Algo estrondoso, mas que foi extremamente discreto. E que o Senhor nos ajude a ter coragem, a ter esse otimismo que a palavra de Deus espera que nós tenhamos. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, nós te louvamos por esse evento tão importante, que marcou o início de uma nova era, nós te louvamos por isso, nós te louvamos pela Tua ressurreição, por o Senhor ter ressurgido dentre os mortos, diferente de todos os outros líderes religiosos, das outras religiões que nós temos no mundo. Nós te louvamos porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos ajudou a entender esse evangelho, e produziu fé em nosso coração para nós crermos. E nós pedimos que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé. Que da mesma forma que nós ouvimos nessa noite, que esse evento tão importante realmente seja importante para cada um de nós cristãos. Que quando as nossas inseguranças, nossas dificuldades quiserem nos afrontar, que nós venhamos achar encorajamento na Tua ressurreição. O Senhor ressurgiu dentre os mortos e por isso nós sabemos que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Que da mesma forma que este evento tão importante, que tentou ser negado, que tentou ser abafado pelos líderes religiosos da época, mas eles fracassaram, e que tantos outros inimigos da fé ainda fazem hoje, mas continuam fracassando, que nós venhamos olhar para este evento com um olhar de encorajamento, sabendo que ele fundamenta a nossa fé, sabendo que ele nos ajuda a crer no sobrenatural. E pedimos, Senhor, por fim, que este evento que inaugurou o início da redenção de todas as coisas, a expansão do Teu reino aqui nessa terra, diante do Teu reinado, que agora Tu reinas nos céus e na terra, nós pedimos que o Senhor nos dê a ousadia que os apóstolos tiveram para avançar o Teu reino, para ser testemunhas na sociedade, numa sociedade caída, para pregar, para fazer discípulos, para que, através de cada um de nós aqui, nos ambientes que nós vivemos, seja em casa, na nossa família, com os filhos, com esposo, esposa, ou na sociedade, no trabalho, com os nossos vizinhos, com as pessoas que nos cercam ao longo do nosso dia, nós pedimos que o Senhor faça de nós verdadeiras testemunhas, seja através de nossas palavras, seja através de nossas ações, que nós sejamos testemunhas do Teu reino nessa terra, para que o Teu reino se expanda, para que o Teu reino conquiste, para que o Senhor seja glorificado e a Tua igreja triunfe para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.